Imagine por um momento que você está diante do julgamento final, onde sua alma é pesadamente analisada. O som do veredito ecoa no ar, e com ele, um momento que muda tudo. Padre Pio, um dos maiores santos da história, teve a experiência de ver uma alma ser julgada num instante, e o que ele ouviu vai tocar sua vida de maneira profunda e transformadora. Já se perguntou o que aconteceria se você estivesse no lugar dessa alma? O que os céus falariam sobre você neste momento tão decisivo? Essa história, que poderia parecer apenas um relato distante, contém lições que reverberam profundamente. Se você já se questionou sobre sua fé, sobre como suas ações têm um peso eterno, ou se simplesmente temeu o momento em que sua vida será vista diante dos olhos divinos, este relato vai impactar sua alma. Prepare-se para uma viagem espiritual que transcende o tempo e toca a essência da nossa existência. A experiência de Padre Pio não é apenas um testemunho de um homem santo, mas uma lição para todos nós. Aprofunde-se na experiência do Padre Pio e imagine-se lá. Quando ele viu a alma sendo julgada, o que ele ouviu não foi uma condenação simples, mas uma demonstração clara do poder da misericórdia divina. Imagine a emoção de ouvir palavras tão profundas e transformadoras. O que essa alma teria feito para ser vista dessa maneira diante de Deus? Que revelações estavam sendo compartilhadas nesse instante de julgamento? Ellen G. White, uma grande pensadora espiritual, em seus escritos, descreve como o julgamento de nossas vidas não é apenas uma avaliação de nossas ações, mas uma avaliação de nossa alma. A conexão entre as escolhas diárias, nossas intenções e a misericórdia divina são elementos cruciais dessa história. Como você reagiria diante de um momento tão profundo? O que você acredita que os céus dirão sobre você? Hoje, essa história nos convida a refletir sobre a verdadeira essência da nossa fé e como podemos transformar nossas vidas para sermos mais alinhados com os princípios divinos. A história de Padre Pio não é apenas sobre ele, é sobre cada um de nós. E ao mergulharmos mais profundamente nesse relato, prepare-se para uma mudança que pode tocar sua vida para sempre. No instante em que Padre Pio presenciou a alma sendo julgada, um silêncio incomum pairava sobre tudo. Não era o silêncio de um simples encontro espiritual, mas o silêncio pesado de um julgamento eterno. A atmosfera era tensa, como se todo o universo estivesse em espera, aguardando uma palavra que não podia ser ignorada. O que se sucedeu naquele momento, em seu espírito, foi algo que desafiou sua compreensão humana, mas ao mesmo tempo fez com que ele compreendesse o alcance da misericórdia divina. O que Padre Pio ouviu naquele julgamento não foi uma sentença de condenação, mas sim um profundo eco da voz do céu, transmitindo um amor que era ao mesmo tempo doloroso e redentor. A alma que se apresentava diante de Deus não tinha, talvez, o brilho de uma vida sem erros, mas o que o Padre Pio ouviu foi uma exibição clara da compaixão divina que transcende todas as falhas humanas. A justiça divina não se resume a uma condenação fria, mas ao desejo de dar uma última oportunidade de alcançar até os corações mais endurecidos. Ellen G. White, em suas palavras, descreve como o julgamento divino é uma revelação do caráter de Deus, um julgamento onde a misericórdia e a justiça se entrelaçam de forma misteriosa. Em seus escritos, ela nos lembra que a verdadeira salvação não se dá pela perfeição de nossas ações, mas pela transformação interior que Deus deseja em cada um de nós. Padre Pio, em sua experiência mística, tocou esse mistério. Ele foi testemunha de um Deus que, mesmo diante dos pecados mais profundos, não desistia da alma que buscava a sua graça. O Padre Pio narra que, ao ouvir o julgamento, não se tratava apenas de uma análise fria das ações de uma vida, mas da essência daquela alma, suas intenções e seus arrependimentos. Cada erro, cada falha humana
era confrontada com o perdão incondicional de Deus. Se o coração da alma estivesse verdadeiramente arrependido, a realidade de um julgamento tão profundo não se resumiu a uma simples condenação ou salvação, mas a uma revelação do estado mais puro da misericórdia divina, onde até mesmo as almas que erraram profundamente poderiam ser restauradas. Este julgamento revela algo ainda mais profundo: a existência de uma ligação constante entre o ser humano e o divino. Uma ligação que não se quebra por falhas ou erros, mas que se fortalece através do arrependimento verdadeiro. O relato de Padre Pio traz à tona essa dinâmica. Enquanto muitos de nós imaginamos o julgamento como um momento de medo e angústia, ele é, na verdade, um reflexo do desejo de Deus de restaurar aquilo que foi perdido. A alma que estava sendo julgada naquele instante não estava sendo rejeitada, mas confrontada com a chance de redenção. A experiência de Padre Pio e os ensinamentos de Ellen G. White nos fazem refletir. Como viver nossas vidas diante de um julgamento tão grandioso? Como nossas ações diárias, nossos pensamentos e nossas intenções podem ser transformados pela graça que Deus deseja oferecer? Essa história não é apenas sobre a experiência de um homem santo, mas sobre a jornada de cada um de nós, enfrentando nossas próprias lutas internas e buscando a misericórdia divina em nossos momentos de fraqueza. O que está em jogo não é simplesmente a perfeição da nossa vida, mas a disposição de nosso coração em buscar a transformação que vem do alto. O julgamento que Padre Pio testemunhou não é apenas um evento do passado, mas uma realidade que se reflete em cada um de nós. Quando olhamos para nossas próprias vidas, o que Deus encontra em nosso coração? Estamos prontos para ouvir sua voz de misericórdia e aceitar a chance de recomeço, ou ainda buscamos nos esconder de sua presença? As palavras de Ellen G. White ecoam como um convite. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam e vivam. Esta mensagem é a verdadeira essência do julgamento divino. Não é uma sentença final, mas uma oportunidade para cada alma que se dispõe a se abrir ao poder transformador da graça. O fentanil da nossa alma, o peso de nossas falhas, pode ser apagado pela misericórdia, se tomarmos a decisão de nos arrepender verdadeiramente e mudar. Este momento de julgamento que Padre Pio testemunhou também é um reflexo do convite contínuo de Deus para a nossa transformação. O julgamento divino, embora temido por muitos, é na realidade a porta de entrada para a vida eterna. O que é necessário não é um comportamento impecável, mas um coração disposto a ouvir, arrepender-se e viver uma vida em conformidade com os princípios divinos. Neste momento de reflexão, somos desafiados a olhar para nossas próprias almas. O que fazemos com o tempo que nos é dado? Estamos mais preocupados com nossas falhas do que com a oportunidade que temos de transformá-las? A experiência de Padre Pio nos convida a perceber que o julgamento não é um fim, mas um novo começo. A misericórdia de Deus está à espera daqueles que se arrependem e buscam viver uma vida de verdadeira transformação. O que Padre Pio ouviu naquele momento de julgamento não foi apenas uma palavra de misericórdia. Foi uma profunda revelação sobre a natureza humana e a interação entre a justiça divina e o livre-arbítrio. Ele ouviu o lamento e o arrependimento da alma diante de Deus, mas também percebeu, com uma clareza impressionante, que esse momento não era uma simples condenação, era uma escolha, a escolha entre a redenção e a rejeição da graça divina. O que se desenrolava diante dele não era uma sentença imposta, mas um diálogo silencioso entre a alma e Deus, uma última oportunidade de arrependimento. Ellen G. White, em seus escritos, frequentemente nos lembra da importância do livre-arbítrio. Ela dizia que Deus não força ninguém a aceitar a salvação, mas deixa essa escolha nas mãos de cada indivíduo. O julgamento que Padre Pio testemunhou não foi uma imposição,
mas uma manifestação clara da liberdade que cada alma possui para escolher seu destino. A justiça divina é justa porque é voluntária, porque não há coerção, apenas a liberdade de decidir. Aquela alma que se apresentava diante de Deus, com todas as suas falhas e erros, estava sendo convidada a aceitar a graça. O próprio Deus estava estendendo a mão, oferecendo perdão, mas era necessário que a alma tomasse a decisão de aceitá-lo. A experiência do Padre Pio nos lembra de algo fundamental. A salvação não é garantida apenas por boas obras, mas pela disposição do coração em se arrepender e buscar a transformação. O arrependimento, de acordo com Ellen G. White, é o primeiro passo para a verdadeira cura. Quando nos voltamos para Deus com um coração sincero, buscando perdão e transformação, Ele nos encontra onde estamos. Não importa quão grandes sejam os nossos erros, pois a misericórdia de Deus sempre será maior. O momento que Padre Pio testemunhou estava carregado de emoção. Ele viu não apenas o peso dos erros de uma vida, mas também a esperança renovada que a graça de Deus oferece. A alma que se apresentava diante de Deus não estava sendo julgada apenas por suas ações, mas por seu arrependimento genuíno e sua disposição de ser transformada. Quando o julgamento divino acontece, ele revela não só os pecados, mas também as intenções do coração. A verdadeira questão não é o que fizemos, mas se estamos dispostos a buscar uma transformação completa, se estamos prontos para aceitar a misericórdia que é oferecida. Essa experiência de Padre Pio nos coloca frente a uma reflexão importante. Quantas vezes nos sentimos perdidos, incapazes de voltar para Deus por causa de nossos erros? A tentação de nos escondermos, de tentar esquecer nossos pecados, é forte. Mas a lição que podemos tirar desse relato é clara. O julgamento divino não é para condenar, mas para restaurar. Quando buscamos o perdão de Deus, Ele já nos aguarda com os braços abertos, pronto para nos acolher e nos transformar, independentemente de quantos erros cometemos. Além disso, o julgamento de uma alma, como presenciado por Padre Pio, nos revela que a misericórdia de Deus é profunda e abrangente, e vai muito além da compreensão humana. Ellen G. White, em seus escritos, fala sobre a infinita compaixão de Deus, que não vê a alma como um conjunto de falhas, mas como um ser eterno, criado à sua imagem, merecedor de salvação. Quando uma alma se apresenta diante de Deus, Ele não a vê apenas pelos erros cometidos, mas pelo potencial de transformação e pela capacidade de se arrepender e mudar. A misericórdia divina é capaz de alcançar até as profundezas mais sombrias do coração humano, oferecendo uma chance de renovação, como uma luz que brilha no meio da escuridão. A alma julgada diante de Deus, em sua fragilidade humana, não estava sendo deixada à mercê de sua própria justiça. Ela estava sendo guiada pela infinita misericórdia de um Deus que conhece o profundo arrependimento do coração e a verdadeira intenção de transformação. O julgamento não é o fim, mas o começo de uma nova chance. A verdadeira liberdade está em aceitar essa misericórdia e permitir que ela nos transforme de dentro para fora. O julgamento, como Padre Pio observou, não é apenas uma avaliação de nossas ações, mas uma oportunidade de renovação. Quando nos apresentamos diante de Deus, seja em oração, seja em arrependimento, Ele nos vê não apenas como somos, mas como podemos ser. Esse é o verdadeiro poder do julgamento divino. Ele nos oferece a chance de reescrever nossa história, de mudar o curso de nossa vida e de buscar a plenitude da graça que só Deus pode oferecer. Ellen G. White fala sobre como cada decisão que tomamos tem um impacto eterno. Nosso destino não é selado por uma única ação, mas por uma série de escolhas que fazemos ao longo de nossa vida. O julgamento que Padre Pio testemunhou não foi uma avaliação estática de uma vida inteira, mas um momento de reflexão, arrependimento e escolha.
Cada um de nós, ao longo de nossa jornada, tem momentos em que nos apresentamos diante de Deus, seja em oração, seja na intimidade de nosso coração. Esses momentos são nossas oportunidades de transformação, de verdadeira cura, onde podemos experimentar a misericórdia de Deus. Neste ponto, nos vemos frente a uma grande verdade. Estamos todos sujeitos ao julgamento de Deus, mas ao mesmo tempo, esse julgamento é um convite à transformação. Não importa o quão longe tenhamos ido ou quão perdidos possamos estar, a misericórdia de Deus sempre estará à nossa espera. A história de Padre Pio, vista à luz dos ensinamentos de Ellen G. White, nos oferece uma visão mais profunda do julgamento divino. Um julgamento que é, ao mesmo tempo, um ato de justiça e de graça infinita. A experiência de Padre Pio ao presenciar o julgamento de uma alma não é apenas um relato místico, mas um profundo ensinamento sobre a verdadeira natureza do arrependimento e da misericórdia divina. Quando ele testemunhou aquele instante de julgamento, a visão que teve não foi uma condenação impiedosa, mas a revelação de um processo que envolvia a reconciliação da alma com Deus. A alma que estava diante do Criador não foi rejeitada, mas recebeu a oportunidade de se arrepender, de se regenerar, de viver uma transformação profunda e verdadeira. E isso, meus amigos, é um dos maiores mistérios da fé cristã, o poder da misericórdia. Ellen G. White, em seus escritos, muitas vezes descreveu o arrependimento como uma condição essencial para o perdão. Ela escreveu sobre o poder de um coração que, em humildade, se volta para Deus, buscando não apenas o perdão pelas falhas, mas uma mudança radical de vida. A alma diante de Deus não estava apenas sendo julgada por suas ações, mas por sua disposição de se arrepender, de voltar para Deus, de transformar sua vida. O arrependimento verdadeiro não é meramente um sentimento de culpa, mas uma decisão de permitir que a graça divina mude a direção da nossa vida. A história de Padre Pio, ao relatar o que ouviu no julgamento da alma, reflete essa filosofia central no cristianismo. O julgamento não é apenas um ato de avaliação, mas um momento de purificação e de restauração. Quando a alma se apresenta diante de Deus, ela é convidada a deixar para trás as correntes do pecado, a dor do passado, e a se abrir para a transformação que vem da misericórdia divina. E isso é possível porque Deus, em sua infinita compaixão, oferece a chance de recomeço, mesmo quando parece não haver mais esperança. Essa visão de julgamento, com o foco na restauração e na transformação, é mais do que uma visão teológica. É um convite para cada um de nós examinar nossa vida e refletir sobre as áreas onde precisamos de mudança. O que Padre Pio ouviu naquele julgamento não foi apenas uma lição para aquela alma, mas uma lição para todos nós. Cada decisão, cada arrependimento, cada gesto de fé e confiança em Deus pode nos levar à verdadeira transformação. A misericórdia de Deus não está apenas disponível em momentos de grande arrependimento, mas em cada passo que damos em direção à sua graça. O que os céus disseram a essa alma naquele julgamento foi uma oportunidade que muitos de nós negligenciam em nosso dia a dia. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nos esquecemos do poder do arrependimento e da misericórdia de Deus. Quando nos confrontamos com nossas falhas e erros, seja em nosso coração ou em nossas ações, tendemos a pensar que já estamos perdidos, que já não há mais como voltar atrás. Mas o que essa história nos ensina é que Deus nunca desiste de nós. Ele sempre nos oferece a oportunidade de voltar, de nos arrepender e de ser restaurados. Ellen G. White falava frequentemente sobre a importância de estarmos sempre em sintonia com Deus, buscando a verdade em cada aspecto da nossa vida. Em seus escritos, ela enfatiza que, embora a humanidade esteja cheia de falhas e imperfeições, a verdadeira paz vem do relacionamento íntimo com Deus, da confiança em sua misericórdia e no seu poder transformador.
O julgamento não é o fim, mas o início de uma nova vida para aqueles que buscam a redenção. A alma diante de Deus, como a que Padre Pio viu, foi confrontada com essa grande verdade. A possibilidade de mudança está sempre ao nosso alcance. O pecado, com todas as suas consequências, pode ser superado pela graça divina, mas somente quando escolhemos nos arrepender e buscar sinceramente a transformação. O arrependimento não é uma simples troca de palavras, mas uma mudança profunda em nossa vida, uma renovação que nos permite viver de maneira mais alinhada com os propósitos divinos. Deus, com sua infinita paciência e bondade, nunca fecha a porta para a alma arrependida. Não importa o quão distante ou perdido alguém esteja, ele sempre está pronto para estender sua mão e oferecer perdão. O julgamento que Padre Pio testemunhou é a evidência viva dessa verdade. Não era um julgamento que selava o destino para sempre, mas um julgamento que oferecia uma nova chance de redenção. Essa verdade deve nos levar a refletir sobre como estamos vivendo nossas próprias vidas. Estamos dispostos a nos arrepender, a nos abrir para a transformação que vem de Deus? Ou estamos tão presos ao peso de nossas falhas que não conseguimos ver a mão de Deus estendida em nossa direção? A misericórdia de Deus, que Padre Pio testemunhou de maneira tão profunda, está disponível para todos nós, mas depende da nossa disposição de buscar e aceitar essa graça. O julgamento, como foi visto por Padre Pio, é apenas um momento de revelação da graça que já está sendo oferecida. Uma graça que só pode ser recebida por aqueles que verdadeiramente se arrependem e buscam a transformação. Essa história é um convite para todos nós. A misericórdia de Deus é mais profunda e mais acessível do que podemos imaginar. Ao refletirmos sobre essa experiência de Padre Pio, somos chamados a olhar para nossas próprias vidas e a avaliar nossa disposição em buscar a graça de Deus. O julgamento não é o fim da nossa jornada, mas a oportunidade de transformá-la para sempre. O julgamento que Padre Pio presenciou não foi apenas um evento místico, mas uma verdade espiritual que ressoa profundamente para todos nós. Em sua visão, o ato de ser julgado não foi uma mera formalidade ou uma sentença definitiva. Foi uma oportunidade divina, uma chance para cada alma se arrepender, reconhecer suas falhas e, assim, permitir que a graça de Deus a transforme. A alma julgada diante de Deus, como nos ensinamentos de Ellen G. White, não estava condenada à perdição, mas diante da chance de redenção, onde a misericórdia de Deus se oferecia como um bálsamo curativo para todas as feridas do espírito. Ellen G. White, em suas reflexões, muitas vezes destacou que o processo de julgamento não é apenas sobre os erros cometidos, mas sobre a disposição de um coração em se voltar para Deus. Ela enfatizava que a verdadeira regeneração não se dá pela perfeição das ações, mas pela sinceridade do arrependimento. O Padre Pio, ao ouvir o que foi dito sobre aquela alma, viu a magnificência da misericórdia de Deus em sua forma mais pura. Ele viu que a justiça divina não é uma frieza implacável, mas uma oportunidade de transformação e renovação. Esse conceito de um julgamento que não condena, mas que convida à mudança, é um dos maiores tesouros da fé cristã. À medida que o Padre Pio observava o momento de julgamento, ele ouviu algo que para muitos pode ser difícil de compreender: que as falhas humanas não são o fim da história, mas uma parte de um processo maior. Aquele momento de julgamento não era uma reta final, mas um ponto de virada, um convite divino para aqueles que estavam dispostos a se arrepender. Deus não é um juiz distante que apenas observa os erros dos seus filhos. Ele é um pai compassivo que, no momento do julgamento, oferece a oportunidade de restaurar a vida da alma, curar suas feridas e guiar o caminho para a salvação.
Essa visão do julgamento como uma oportunidade de salvação é central para os escritos de Ellen G. White. Ela nos lembra que, embora a justiça de Deus seja perfeita, ela não é implacável. O coração arrependido, o desejo sincero de mudança, são os ingredientes essenciais para alcançar a graça. O julgamento, de acordo com essa perspectiva, não é um ato de condenação, mas de purificação. É a chance de corrigir o rumo, de se reconciliar com Deus, de buscar a verdadeira paz que vem do perdão. O que o Padre Pio presenciou foi uma oportunidade para a alma de se redimir, de aceitar a misericórdia que Deus estava oferecendo, independentemente dos erros cometidos. Esta é uma lição profunda para todos nós. O julgamento não é apenas sobre as ações que cometemos, mas sobre a postura que temos diante de Deus, sobre o quanto estamos dispostos a buscar a sua misericórdia. O coração que se arrepende sinceramente é visto por Deus não como um pecador perdido, mas como um filho pronto para voltar para casa. O julgamento, nesse sentido, é uma prova do amor de Deus, que nos dá a chance de recomeçar, de viver em sua luz. O julgamento que Padre Pio testemunhou reflete a grandeza da misericórdia divina, que vai além do que podemos compreender como seres humanos limitados. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não olha apenas para as falhas de nossas vidas, mas vê o que podemos ser através de sua graça. Essa perspectiva transforma a maneira como encaramos o arrependimento. Não é mais sobre se humilhar diante de Deus por medo da condenação, mas é sobre buscar de coração sincero a restauração que Ele oferece. O julgamento não é um fim, mas uma chance de uma nova vida. Ellen G. White nos ensina que o arrependimento genuíno não é uma questão de simplesmente reconhecer nossos erros, mas de permitir que Deus trabalhe em nós, transformando-nos de dentro para fora. A misericórdia de Deus, ao contrário da condenação, nos dá a oportunidade de refletir sobre nossa vida e buscar uma verdadeira mudança. Quando nos apresentamos diante de Deus, não é para ser condenados, mas para ser curados, purificados, renovados. A experiência de Padre Pio e os ensinamentos de Ellen G. White juntos nos mostram que, em um julgamento divino, somos chamados a entender não apenas nossas falhas, mas a liberdade que vem do perdão. Isso nos leva à reflexão sobre nossas próprias vidas. Como temos buscado viver em relação a Deus? Estamos conscientes da misericórdia que Ele oferece, ou estamos apenas preocupados com nossas falhas? O julgamento que Padre Pio testemunhou revela que o verdadeiro arrependimento não é um ato de desesperança, mas de esperança renovada. Cada erro cometido é uma oportunidade de crescimento. Cada falha, um convite ao perdão divino. Se aceitamos essa misericórdia, podemos transformar nossas vidas de uma forma que vai além das nossas limitações humanas. A grande pergunta que se coloca para cada um de nós, então, é: estamos prontos para aceitar essa misericórdia? Estamos dispostos a nos arrepender e permitir que Deus nos transforme? O julgamento não é um momento de medo, mas de oportunidade. A alma que se apresentou diante de Deus foi oferecida uma chance de renovação. Da mesma forma, todos nós, ao reconhecermos nossas falhas, podemos experimentar essa renovação. A misericórdia de Deus não tem fim, e cada um de nós é convidado a participar dessa transformação, aceitando seu perdão e permitindo que Ele nos conduza ao caminho da salvação.